As viroses, no geral, são sazonais, então tem períodos que realmente elas acabam aparecendo mais. E nesse período que a gente está agora, que teoricamente é um período seco, mas que seria mais frio, apesar de a gente não estar vendo isso, geralmente aumenta a incidência das viroses respiratórias, de gripes em geral. E aí isso entra todos os tipos de influenza, né, H1N1, Covid, todas aquelas coisas. Mas também, teoricamente, essa época, como está muito quente, a gente está tendo também muitos casos de vírus relacionados a viroses gastrointestinais, com diarreia, vômito. Então, no Taquari hoje está meio mesclado, a gente vê muito paciente com sintomas gripais e muitos pacientes também tendo sintomas gastrointestinais, com diarreia, vômito. E todos eles dão febre, pode dar febre ou não. Então, está um pouco misturado no momento. E as conjuntivites? Sim, a gente está tendo surto de conjuntivite aqui em Alto Taquari. A gente está recebendo bastante criança, principalmente, com sintomas de conjuntivite, que é vermelhidão nos olhos, produção de secreção nos olhos, principalmente no período da manhã, na hora que acorda com o olhinho seco, fechado, né? Mas a maior parte delas são virais também, né? A gente acaba entrando muitas vezes com algum colírio, alguma coisa para ajudar, mas elas tendem a ser autolimitadas. A criança entrou em contato, ela acaba desenvolvendo o processo inflamatório do olho e geralmente depois de 3 a 5 dias ele se autorresolve, mas isso fica incomodando muito. Então a gente aconselha, né, os pais, principalmente, como está dando muito em criança, deu na criança traga, aqui a gente entra com colírio, vai aliviar os sintomas mais rapidamente e aí depois de alguns dias já sarou, já não vai ter nenhum tipo de problema. O que a gente pode estar fazendo em casa para evitar aquele tempo seco, aquele ressecamento, que às vezes a gente está em casa e a gente tá difícil para respirar? Tá, isso é uma coisa um pouco complicada. Quando o clima está realmente muito seco. Antigamente se falava muito de usar aqueles umidificadores, né, de espalhar baldes de água pela casa, mas isso também pode trazer algumas outras consequências, né? Aumento de mofo, porque a umidade é um grande inimigo dentro de casa, da saúde geral, principalmente de criança. Mofo costuma dar muito infecção respiratória. Então hoje isso tem caído um pouco por terra. A principal orientação que a gente passa para os pacientes é beba água. Beba muita água, né? Você vai perder líquido durante o dia, principalmente numa região quente como a nossa. Mas você repondo essa água, seu corpo vai se hidratando por todas as... Então assim, se você bebe água, melhora o ressecamento de boca, melhora o ressecamento de nariz. Você não precisa jogar a água diretamente lá, só de beber. Então, pensando nessa questão de evitar esse tipo de coisa, não é muito legal ter umidificadores hoje em dia, mas beber água, principalmente. Agora, a gente já viu aí nas previsões do tempo que a partir de sexta-feira em diante as temperaturas vão cair. Isso. Com a queda das temperaturas, a gente provavelmente vai ver um acréscimo, um aumento do número de pacientes com gripes. Então, os pacientes têm que ficar um pouco mais atentos. Não é a friagem, antigamente falava-se, né, da friagem, não é a friagem que aumenta o risco. É que durante o frio, esse tipo de vírus fica mais ativo. Então, as pessoas têm que ter um cuidado maior. É muito difícil você conseguir também se precaver de uma infecção. O único jeito que tem é relacionado à higiene pessoal mesmo. Lavar as mãos, evitar o contato com pessoas que estão tendo algum tipo de infecção naquele momento, porque a maior parte da transmissão é por gotículas ou por aerosol, então é por contato direto. Manter um certo cuidado com quem está tendo esse tipo de infecção, mas se precaver, ter uma boa alimentação, beber bastante água, para tentar evitar. Aí procura a gente que a gente vê o que está acontecendo para tentar ajudar. Minha última pergunta é em relação ao Covid. Como está o Covid hoje? A gente está tendo alguns casos de Covid, tá? A gente tem recebido os pacientes, eles têm, hoje, graças a Deus, o Covid, os sintomas são praticamente uns sintomas de gripe. Às vezes um pouco mais fortes, mais intensos, febre mais alta, bastante tosse. Mas a maior parte dos pacientes não, eles estão chegando às vezes com síndromes gripais, tosse, catarro, nariz escorrendo, coriza, febre. A gente faz o teste, muitas vezes dá positivo, mas a gente não está tendo nenhum caso grave de Covid como tinha antigamente. Tanto pela vacinação, que foi ampla da população, né? Então isso favoreceu muito. No geral, assim, a gente orienta, tome a vacina, vacine-se,
Tá? A gente viu que depois vacinação praticamente a gente não teve casos mais graves de Covid. E tem esses cuidados de precaução, de higiene, de contato pessoal, né? Principalmente os pacientes que já sabem que estão com Covid. A gente mantém o afastamento do trabalho, o uso da máscara, que isso passa também, né? A pessoa, as síndromes virais de vias aéreas, geralmente elas são autolimitadas a 10 dias. A pessoa contrai, ela vai ter uns sintomas, mas geralmente depois de 10 dias no máximo ela já está curada, ela não está mais transmitindo, nada disso. Tem que ficar atento nesse período. Passou, não estou sentindo mais nada, não está tossindo, acabou o problema.